Anderson, e vou fazer uma sequência de aulas em relação aos conteúdos para que vocês não se atrasem tanto e vocês possam evoluir, pelo menos aí no seu 2021, enquanto estivermos em processo de isolamento social. É um momento de dificuldade, é um momento de muita tristeza, de angústia, mas a gente vai tentar diminuir esse sofrimento com conhecimento, tá? Não vamos atrasar os nossos trabalhos, o nosso conhecimento devido ao isolamento social. E essa foi a maneira de tentar ficar próximo a vocês e de passar esse conhecimento, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar alguns conteúdos que já trabalhamos em sala de aula, porém, algumas pessoas não puderam estar com a gente no dia das aulas presenciais porque tinham alguma comorbidade ou tinha alguém doente em casa e não podia participar presencialmente. A vocês que já viram essa aula presencial, mas tiveram alguma dúvida, esse é o momento perfeito para que você tire sua dúvida. Precisar, volte no vídeo várias vezes, mas não saia desse vídeo com dúvida. Eu vou fazer várias aulas. Na medida que tiver dúvida, volte o vídeo várias vezes para conseguir entender e compreender melhor, tá? Então vamos lá, bora para a aula. Primeira coisa que eu quero que vocês já comecem a pensar. É a primeira pergunta. Quem é meu aluno sabe que eu sempre faço essa pergunta no primeiro dia de aula. Se a pessoa ou se o aluno sabe o que é história, e na maioria das vezes não consegue responder o que é história, é uma coisa tão simples, mas não sabe responder o que é história. Para que serve a história? Para que e por que estudar história? São perguntas que realmente, se parar para pensar, a gente não consegue colocar uma definição. E é essa definição que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Porque a história, ela é sim muito importante. Ela é importante porque toda vez que nós vamos acessar memórias, a gente precisa registrar essas memórias para que elas não se percam, tá? Todas as vezes que a gente for falar sobre quem somos, qual era a nossa identidade, qual a identidade do povo brasileiro, o que faz do povo brasileiro diferente de outros povos, por que falamos a língua portuguesa, o que é a Idade Média, por que somos assim e não assado. Então tem perguntas, né, que só a história pode ajudar a resolver. Mas você vai ver para frente que a história não trabalha sozinha. A história tem a companhia de outras ciências para se fazer história. E é isso que nós vamos ver mais agora. Antes de aprofundarmos mais o conteúdo de história, eu preciso que vocês entendam que quem criou a palavra história e disse que tudo que está ligado ao passado é história foi Heródoto. Heródoto foi o primeiro sujeito a criar um documento único com várias informações sobre o passado. Ele participou, na realidade ele nasceu ali entre o século V antes de Cristo, ali na Grécia, e ele percebeu que na memória do povo grego ainda tinha muitas lembranças de uma guerra chamada Guerras Médicas, né, entre a Grécia e a Pérsia. E aí ele vai perceber que tem muitas informações que ao longo dos anos aquilo pode se perder. De repente, as próximas gerações, ninguém vai nem lembrar. E o que ele fez? Registrou esses momentos. E não só registrou os momentos, ele começou a investigar. Quem participou das aulas presenciais comigo já sabe que quando eu falo a palavra investigar, eu já estou começando a minha aula ali, né? Então o Heródoto foi o primeiro a investigar, ele foi o pioneiro a contextualizar, a conectar episódios, a construir uma história. Então, se alguém te pergunta no Enem, no IFES, numa prova de teste para trabalho, quem é Heródoto? É o pai da história. Qual a importância de Heródoto? Foi o primeiro que cunhou o termo história e começou a documentar, registrar o passado. Então, essa é a importância desse cara. Os historiadores do presente devem muito ao trabalho de Heródoto em tempos antigos.
né, da Grécia. Então, posso dizer que a história ela tem um berço, ela nasce na Grécia? Posso. Posso, porque foi nesse campo em que surgiu a necessidade de se registrar a história, né? De se registrar a história e passar para frente. E qual o motivo? Por quê? Porque quando você tem somente a memória a seu favor, a memória é algo frágil, né? Não? A memória, de repente, você percebe o episódio de uma maneira e uma outra pessoa que estava ali no momento com você pode ter interpretado de uma outra maneira. E aí é bom vir os registros, porque através dos registros você, olha, eu concordo com isso e discordo daquilo. Então o registro ele é muito importante. O registro da história, ele nos dá a resposta de onde viemos, a formação da nossa identidade, quem somos, por que eu falo assim, por que o meu cabelo é assim, por que meu corpo tem esse biotipo, e aí você vai começando a se questionar através da história. Quem vai dar as respostas para esses questionamentos é o historiador. É o historiador que é o especialista em analisar documentos e interpretar os documentos. Tá bom? Vamos partir para o segundo slide. Para o historiador Francis Marc Bloch, história se define assim: história é a ciência que estuda o homem no espaço e no tempo. Essa não é uma definição minha, não é uma definição dos professores de história da rede de Viana, essa é uma definição de um teórico chamado Marc Bloch. Quem já participou das aulas presenciais sabe o que eu quero dizer com esse organograma aí, com essa pizza que está na tela de vocês. Primeiro, quando alguém perguntar a vocês o que é história, tenha em mente que história é uma ciência. História é ciência porque ela passa por métodos investigativos para a comprovação. Ela parte, então, da hipótese para uma comprovação. Se eu sair da hipótese, cheguei ao final da minha pesquisa, não consegui encontrar uma resposta plausível, científica, abandona a sua hipótese, então, porque ela não é ciência. No final, você só pode dizer que alguma coisa dentro da história é ciência a partir do momento em que você parte da hipótese para a investigação e chega a uma conclusão confirmando a sua hipótese. Se você não tem como comprovar aquilo que você está falando, aquilo não é ciência. Vou dar um exemplo. Digamos que vou dizer assim, no meu bairro, que é São Pedro. Digamos que eu vou falar que toda sexta-feira 13, no bairro São Pedro, na meia-noite, se tem lobisomens e animais folclóricos, né? Vou dizer que tem alguns bichos folclóricos aqui na sexta-feira 13, no meu bairro. Mas ninguém viu. E aí eu levanto a hipótese. Eu vou levantar uma suposta hipótese. Na sexta-feira 13, no bairro São Pedro, aparecem bichos folclóricos. É uma hipótese. Eu vou partir para a investigação. Não consigo nenhuma prova que diz que sexta-feira 13 tem animais folclóricos andando pelo meu bairro. Eu vou poder chegar e afirmar que tem, sendo que eu não consegui comprovar? Não posso afirmar isso. Eu não posso dizer que existe realmente animais folclóricos andando aqui na sexta-feira 13, porque eu não tenho um registro de foto, eu não tenho um vídeo, eu não tenho alguém mais que viu. Então, eu abandono essa hipótese e digo, olha, isso não é história, isso não é ciência. Isso pode ser uma lenda, pode ser qualquer outra narrativa, porém, ciência histórica ela não pode ser. Por que, então, professor, que ela não pode ser ciência histórica? Porque ela não pode ser comprovada. E só pode ser ciência se eu comprovar aquilo que eu estou falando, certo? Mas o que o homem tem a ver aí nessa pizza? Tudo que o homem produz, faz, planeja,
é história. Tudo que o homem constrói, toca, é história. Porque o importante para a história é o homem. O homem a gente chama de objeto da história. O homem é o elemento mais importante para a história. A história está preocupada com esse cidadão. A história quer saber o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer. Isso em qualquer tempo. Seja no passado, seja no futuro, ela está preocupada com esse homem. Então, eu preciso que vocês lembrem dessa definição. História é a ciência que estuda o homem. No espaço e tempo, depois, num outro momento, eu posso falar para vocês, que pode complicar um pouco, tá bom? Então, pelo menos, o que é história você já sabe. História é a ciência que estuda o homem. Não esqueça da ciência, porque se você não dizer que a história é ciência, vai parecer que a história é uma narrativa aleatória, que a história é apenas uma literatura, que não é. História é ciência. História, ela é investigação, história é comprovação, tá certo? Então não esqueçam disso. A história não trabalha sozinho. Nós temos a antropologia, a paleontologia, a paleografia e a arqueologia. São 4 conhecimentos que, unindo-se à história, a gente forma amigos do saber incrível. Por quê? A antropologia vai nos dar informações sociais sobre a pesquisa que a gente está fazendo. Digamos que eu quero saber entre o bairro Marcílio e o bairro Industrial, por exemplo, aí em Viana. E aí eu quero saber por que o bairro Marcílio as pessoas se comportam de uma determinada maneira, com uma determinada postura, e o bairro Industrial se comporta com uma outra maneira. E aí, mesmo sendo bairros tão próximos, sendo construídos praticamente no mesmo tempo, o que a torna tão diferente? Quem vai buscar essa resposta são os antropólogos, principalmente os sociais. Então, na medida que eles têm essas respostas, eles compartilham com a história, certo? A paleontologia, os paleontólogos, eles estudam os fósseis, estudam a idade dos fósseis. É eles que vão determinar se aqueles fósseis é de algum animal pré-histórico, é de algum ser humano. Então, a gente precisa da ajuda deles para falar, para poder a história contar isso em sala de aula. A paleografia, o estudo das escritos antigos, né? Essa é a aula 2, tá? Eu vou concluir a aula 1 agora com vocês, para o vídeo não ficar muito grande. Nós estávamos falando sobre a importância da história. A história é quem diz quem somos, é quem responde de onde viemos, é quem nos dá informações sobre a nossa identidade, é quem nos conta literalmente a nossa história. Então, eu preciso que vocês entendam que a história, ela é ciência que estuda o homem no espaço e no tempo. Essa foi uma definição de Mark Bloch. Então não esqueçam disso. Toda vez que falar sobre história, se perguntar o que é história, tenha em mente. História é ciência. Tá bom? Mas por ser ciência, ela está sozinha? Não. Na última aula, nós falamos sobre a antropologia, que estuda as relações dos homens, as relações sociais. A paleontologia, que estuda os fósseis, a idade, a origem. A paleografia, e eu parei aqui. A paleografia estuda as escritas antigas. Quando um professor está diante de uma escrita, um manuscrito muito antigo, e ele não sabe como decifrar, é aos paleontólogos, paleógrafos, né, que a gente pede ajuda. Esses aí são os profissionais responsáveis por nos ajudar a decifrar códigos, símbolos, tá bom? E a arqueologia é o seguinte. De repente eu vou dizer que uma empresa, uma Odebrecht da vida, que faz prédios, casas, apartamentos, né? Eles compram um terreno e levam seus maquinários para esse terreno e vão começar a cavar, para poder bater, né,
o piso lá, daí construiu o prédio, e aí eles percebem, ao escavar, que tem alguns ossos naquele montante de barro. Como eles não são profissionais da área, não são arqueólogos, não são historiadores, não são antropólogos, não são nenhum profissional dessas áreas, o que eles precisam fazer? Eles vão ligar para o IPHAN, mandar um e-mail para o IPHAN e vai falar, olha, eu encontrei alguns ossos, eu preciso que um profissional venha saber se esses ossos aqui são de animais, são de homens, são o que é, que a gente precisa de uma informação. Aí vem esses profissionais, aí vem primeiro quem? A arqueologia, os arqueólogos, porque eles é quem sabe delimitar o quadrado, tem um material específico para poder não estragar aquele elemento importante que eu estou querendo verificar ali, de repente os ossos, tá bom? Então, a importância da arqueologia é essa, é nos dar informação sobre a cultura material, para nos dizer se aquela xícara, se aquele sapato, se aquele brinco, a que cultura pertencia, né? É de que povo? É desse tempo? É de tempos muito antigos? Era de indígenas? Era de europeus? Essa resposta a arqueologia pode nos fornecer também. E aí fala assim, mas se cada um tem uma função, cadê o do historiador? O historiador é aquele que interpreta essas informações. O antropólogo vem com informação, o paleontólogo vem, a paleografia vem, a arqueologia vem, aí o historiador é quem amarra essas pontas e dá sentido a isso. Então ele interpreta essas fontes, tá bom? Então o historiador ele é um interpretador dessas fontes documentais. Que aqui já, interpreta fatos históricos, o historiador. O historiador analisa registros que foram deixados, né? Desde um diário, desde uma ata de nascimento, né, no cartório. E o historiador busca vestígios que possam fornecer a informação à investigação. Lembra que eu falei que o historiador é aquele que investiga o passado? Então, de repente, para ele investigar o passado, ele precisa buscar vestígios. Ele precisa fazer como faz uma polícia civil mesmo, uma polícia científica. Ele vai para poder descobrir na cena do crime quem cometeu esse ato. Ele precisa tirar fotos de coisas, ele precisa coletar digitais, projéteis e tudo mais. Então, essa é a função do historiador. A função do historiador é buscar registro e estudar os documentos e fontes históricas. Mas para poder falar de fontes históricas, eu vou precisar que vocês primeiro façam uma atividade que está aí, que eu deixei como reforço no seu conhecimento de vocês. Verifique com a pedagoga ou com o pedagogo como que você vai ter acesso a essas atividades, tá bom?